Olá, gente! Então, esse é nosso primeiro vídeo de resenha aqui no Investe Enriquece. Eu estou cogitando a hipótese de fazer um quadro mensal aqui, fazendo mensalmente uma resenha de um livro que eu leio e indicaria pra vocês. Me digam aqui embaixo o que vocês acham ou me falem no direct se vocês têm alguma outra dica. Então vamos ao livro de hoje. Hoje, então, eu vou falar sobre este bonito aqui, que se chama A Psicologia Financeira. Esse livro é escrito pelo Morgan Housel, acho que é assim que se fala o nome dele, não sei. No geral, na psicologia financeira, o Morgan fala sobre os conceitos limitantes que a gente tem na nossa cabeça que nos impedem de enriquecer e também que a nossa relação com o dinheiro, o que acontece na nossa vida com o nosso dinheiro, está muito mais relacionado com os nossos comportamentos em relação a ele do que com como o resto do mundo lida com a economia, ou em que estado está a economia mundial no momento. O livro é dividido em 20 capítulos. No capítulo 20, o Morgan fala um pouquinho sobre ele, mas nos outros 19 ele fala sobre pontos principais comportamentais e psicológicos que os seres humanos têm em relação ao dinheiro. A minha ideia foi falar sobre cada capítulo de forma individual. Eu decidi falar um pouquinho sobre cada um para que vocês entendam a base do livro. Outra coisa importante, eu sou uma pessoa que eu amo livros físicos, eu preciso de livros físicos, porque daí eu consigo colocar post-its e riscar e grifar e fazer coisas no livro. Isso é muito importante pra mim. Se você é que nem eu vou deixar o link de onde eu comprei, que foi na Amazon, linda, maravilhosa. Eu vou deixar o link ali na minha biografia, se vocês quiserem o livro físico, só correr ali, vocês compram, não é caro e é perfeito. Então vamos lá. Capítulo 1. Ninguém é maluco. Nesse capítulo, Morgan fala que as pessoas tomam decisões baseadas nas suas experiências de vida e no que elas acreditam. Cada pessoa individualmente tem uma visão de como o mundo funciona, então às vezes o que pode parecer loucura pra mim pode não parecer loucura pra você, e tá tudo bem. Capítulo 2. Sorte e risco. Aqui ele diz que nem tudo depende do nosso esforço individual. A sorte e o risco são forças extras que nos ajudam a conquistar aquilo que a gente quer na vida. Ele cita o exemplo no livro do Bill Gates, se eu não me engano, que teve a oportunidade de experienciar um dos primeiros computadores na sua própria escola. Então, isso ajudou ele um pouquinho no processo de crescimento tecnológico dele. Então, foi sorte. Que nem você correr um risco muito grande tentando conquistar alguma coisa e, por sorte, você conseguir. Isso é a sorte e o risco. Capítulo 3. Nada é suficiente. Esse capítulo é essencial. Fala sobre as pessoas que não se cansam de correr atrás do suficiente porque não entendem o que é suficiente para si mesmo. Então elas acabam correndo riscos desnecessários que nem precisariam estar correndo só para conquistar uma coisa que elas nem querem. No livro ele fala uma frase muito bonita que eu vou ler para vocês porque eu achei muito interessante. Arriscar algo que é importante para você em troca de algo que não é importante para você não faz sentido algum. E é verdade. A busca incessante pelo suficiente causa infelicidade porque a gente nunca tá feliz com o que a gente tem e ganância também. Às vezes a gente quer passar por cima de outra pessoa só pra conquistar aquilo que a gente quer. E às vezes nem quer de verdade. Capítulo 4. Compostos e confusos. Aqui ele fala sobre o segredo do tempo. Ele diz que o segredo do tempo é você deixar o seu pequeno montante de dinheiro trabalhar durante o tempo. Ele até diz que você pode ter uma habilidade absurda em investimento, saber investir de uma forma linda. Só que se você não usar o segredo do tempo a seu favor, o segredo da composição, você tá fazendo tudo errado. Capítulo 5. Ficar rico versus continuar rico. Ficar rico e continuar rico são coisas completamente opostas. Como diz o Morgan, para você continuar rico, você precisa ter um pouco de simplicidade, ou seja, querer viver uma vida simples, e um pouco de paranoia. Essa paranoia condiz com o medo de falir, de perder tudo que você tem, ou saber que o mundo é imprevisível e que o que aconteceu ontem pode não acontecer hoje e nem amanhã. Uma coisa muito linda que ele fala é que isso não é pessimismo, ele fala que o otimismo é você saber que tudo vai dar certo, mesmo com todos os imprevistos da vida. Capítulo 6. Devagar e sempre. De novo ele fala sobre o tempo. Ele diz que seu sucesso não é determinado pelos momentos positivos que você passa ali, pelo tempo que você passa no piloto automático, e sim pelos momentos de terror, pelos momentos de crise. Ele inclusive cita uma frase de Napoleão, que é: um gênio é um homem capaz de tomar uma decisão mediana enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. Capítulo 7. Liberdade. Aqui ele fala o que eu sempre falo, que ter liberdade é o melhor dividendo que o dinheiro pode pagar. Liberdade para fazer o que você quiser, com quem você quiser, quando você quiser, a hora que você quiser e até trabalhar com aquilo que você quer. Capítulo 8. O paradoxo do dono do carro.
Ninguém liga para os seus bens materiais tanto quanto você. Às vezes as pessoas costumam comprar carrões para receber respeito e admiração, só que elas não entendem que a pessoa que tá de fora não tá olhando para você e pensando, nossa, eu queria ser ele. Ela tá pensando, nossa, eu queria ser eu neste carro. Ela nem pensa no dono do carro. Capítulo 9. Fortuna é aquilo que você não vê. Você pode ver a riqueza de alguém nos seus bens materiais, mas a fortuna você não vê. Por quê? Porque a fortuna é aquele relógio que você não comprou, aquele lanche que você decidiu que você não precisava, aquele carro que você viu que não tinha utilidade para você. Como ele diz, fortuna são os ativos ainda não convertidos em bens materiais. Capítulo 10. Guarde dinheiro. Aqui ele fala que ter controle sobre o seu tempo é a coisa mais valiosa que você pode ter. Ele fala também que é muito importante que você guarde dinheiro sem um propósito específico, porque o mundo em si não é previsível. Então é bom que você tenha um dinheiro sem um propósito para esses momentos. Capítulo 11. Razoável, flechinha de melhor razoável, racional. Como ele diz, é fácil ser friamente racional quando a gente é uma planilha, mas nós somos seres humanos com emoções e sentimentos. Ser razoável é mais realista. Como ele mesmo conta, a febre, por exemplo, é uma coisa que no passado eles descobriram que quando a gente tinha uma infecção, se a gente tinha febre, era uma coisa boa, porque significava que nosso corpo estava trabalhando contra aquele indivíduo ruim que estava dentro do nosso corpo. Então o certo seria a gente lidar com a febre como uma coisa boa, não querer parar ela e deixar ela trabalhar sozinha pelo nosso corpo. Só que a febre é algo que incomoda a gente. Quando a gente sente febre, a gente quer tomar um remédio para que aquilo passe. Então, nós não somos racionais e sentimos a febre só porque a gente sabe que vai ajudar na nossa infecção. A gente toma o remédio, porque isso é razoável. A gente sabe que tomando remédio a gente vai fazer passar aquela dor momentânea. Capítulo 12. Surpresa. Tudo é imprevisível, principalmente na economia. Como ele mesmo fala, tentar prever o que vai acontecer no futuro ou o que vai acontecer no agora, baseado no presente, é o maior erro de todos, porque principalmente a economia está em constante movimento. Capítulo 13. Margem para imprevistos, ou margem de segurança. O grande objetivo dela, na verdade, é fazer com que a previsão não seja necessária. A gente não precisa prever porque a gente tem aquele dinheiro separado. Isso é basicamente nossa reserva de emergência. A gente não precisa prever qual imprevisto vai acontecer porque a gente já está preparado para eles. Capítulo 14. Você vai mudar. A gente muda e as nossas metas financeiras também vão mudar com a gente. Você não precisa ter medo de adaptar as suas metas ao seu novo você, entendeu? Não deixe suas metas antigas respirando por aparelho só porque você não quer se desfazer delas. Mude. Capítulo 15. Nada de graça. Tudo tem um preço, mas nem todo preço vem escrito numa etiqueta. Por exemplo, o preço dos investimentos. Eles vêm em forma de crise, de incerteza, de volatilidade, de medo. Mas o segredo é a gente não enxergar esse preço como uma multa, como uma coisa que a gente fez errado, e sim como uma taxa. A gente está pagando essa taxa para alcançar o que a gente quer no futuro. Capítulo 16. Você e eu. Aqui ele diz que mesmo dois investidores podem ser diferentes. Cada um joga um jogo, então o segredo é você descobrir qual jogo você está jogando e ser fiel a ele. Não siga conselhos de alguém que joga um jogo diferente do seu. Um exemplo é o day trade, o trader, né, que faz aquelas compras e vendas no mesmo dia, tentando prever, né? E os investidores de dividendos, que investem querendo de volta os dividendos, então eles precisam do poder da composição, do tempo. Esses são jogos completamente diferentes. Descubra o seu e seja fiel a ele. Capítulo 17. A sedução do pessimismo. Eu não sei se você já percebeu, mas as previsões ruins ou as notícias ruins atraem muito mais a atenção do público do que as notícias boas, ou do que o otimismo. O Morgan fala no livro que parece que ter a expectativa de que tudo vai dar errado é a melhor forma de você se surpreender quando algo dá certo. Capítulo 18. Quando você acaba acreditando em qualquer coisa. Nós, seres humanos, temos a tendência de querer que tudo faça sentido e que o mundo faça sentido. Mas a maioria das vezes ele não faz. Então a gente cria uma realidade, uma história na nossa cabeça que a gente quer que faça sentido e a gente acredita nela. Então a gente cria uma realidade de mentirinha. Capítulo 19. Recapitulando. Nesse capítulo, o Morgan só recapitula tudo o que ele falou em forminha de resumos, o que é bem bom porque você tem um apanhado de tudo. Capítulo 20. Confissões. Aqui o Morgan fala sem indicações, sem querer influenciar ninguém a nada, como funcionam as suas finanças pessoais, no que ele acredita, o que ele segue, o que é economia para ele, e você entende um pouquinho mais sobre ele.
E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do livro. Então, gente, eu amei esse livro. Eu acho que entender a forma com a qual a nossa mente funciona, como nossos comportamentos influenciam na nossa relação com o dinheiro, é a coisa mais importante que existe. Eu indico muito esse livro, ele é muito bem escrito e, como aqui diz, é o best-seller internacional. Que ótimo! E eu indico muito que vocês comprem. Não esqueçam que o link tá ali na minha bio, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês tiverem alguma dica do que eu posso mudar, do que eu posso melhorar, vocês me avisem, tá bom? Um beijo e até a próxima resenha do Invest em Riqueza.